Agora, pessoal, na questão 80, é uma questão que eu diria assim, vamos dizer, mais tradicional, no sentido de que, para você respondê-la corretamente, você teria que ter uma base da história de Roma, e aquela história, vamos dizer assim, mais factual, certo? Sem uma reflexão de texto, coisas do tipo. Então, como sempre, vou deixar aí, se quiser dar uma lidinha, tenta responder, na sequência, meu comentário, minha leitura e comentário das alternativas. Então diz assim, olha, até a destruição de Cartago, olha, gente, agora eu vou até fazer um pouquinho diferente, porque como ela é mais factual, não há muito, assim, análise de texto, eu vou antecipar para vocês. Até a destruição de Cartago, pessoal, é um marco na história de Roma. Não sei se você já estudou a história romana, mas eu sempre enfatizo isso com os alunos, pessoal. Até a destruição de Cartago é uma história quando se pensa em Roma. O império é praticamente uma consequência dessa conquista de Cartago. Então, quando se pensa na história romana, como eu estava dizendo, antes de Cartago, república, depois de Cartago, o império. Óbvio, como eu disse, vão passar alguns anos ainda para acontecer isso. Porque, veja, gente, a história de Cartago, a guerra, né, contra Cartago mudou totalmente a história de Roma. Até Cartago, nós temos a fase republicana. Então, vamos voltar ao texto. Até a destruição de Cartago, o povo e o Senado romano governavam a república. Veja, pessoal, que interessante. O texto está deixando claro para você que está lendo, certo? Que o povo é mais genérico, mas fala o Senado, certo? Então, o Senado romano governava a república em harmonia e sem paixão. E não havia entre os cidadãos luta por glória ou dominação. Você não precisa concordar com o texto, pessoal, tá? Então diz assim, ó, vou retomar. Então, não havia entre os cidadãos luta por glória ou dominação. O medo do inimigo mantinha a cidade no cumprimento do dever. Mas assim que o medo desapareceu e os espíritos introduziram-se, os males pelos quais a prosperidade tem predileção, isto é, a libertinagem e o orgulho. Diz assim, o acontecimento histórico mencionado no texto de Salustio, datado de 1 a.C., manteve correspondência com qual processo? E aí vem as alternativas. Eu vou ler meio rapidinho e retomo uma por uma, certo? A demarcação de terras públicas, a imposição da escravidão por dívidas, a restrição da cidadania parentesco, a restauração de instituições ancestrais e a expansão das fronteiras extrapeninsulares. Então, como eu estava dizendo para vocês, fizemos escutas alternativas. Em algum momento, por exemplo, como diz na A, você viu o assunto demarcação de terra pública? Seria a questão, né? Ou essa questão? A imposição da escravidão por dívidas, em algum momento o texto fez referência a esse assunto? Agora, pessoal, a mesma coisa, como eu falo, né? Estava falando para você nas questões anteriores, nós vamos aproveitar o tema para relembrar pontos importantes dele. Por exemplo, escravidão por dívidas na B de bola. Existia na Grécia e existia em Roma, certo? E ambas foram eliminadas. Mas veja, então a escravidão por dívidas, o indivíduo se endividava e poderia vir a se tornar escravo de outra pessoa. Veja, diferente daquela escravidão por conquista. Então, uma pessoa, seja um grego, poderia se tornar escravo, um romano poderia se tornar escravo. Então, o que você tem que ficar atento? É um tema importante, certo? Como disse, tanto na Grécia quanto em Roma,
existiu a escravidão por dívidas e ambas civilizações, num determinado momento, elas foram abolidas e se passou a utilizar o trabalho, né, escravo. Isso que é importante você ficar atento, porque houve uma expansão, certo? Mais no Império Romano que na Grécia, mas de qualquer forma, mesmo que na Grécia não tivesse ocorrido uma expansão de conquista, mas houve uma expansão do comércio de escravos. Então, nesse sentido, dá mais ou menos a mesma. A ideia do trabalho escravo como mão de obra fundamental nas duas civilizações. Tá? Por isso, alguns autores falam do modo de produção escravista. Como diz o próprio termo, a base da mão de obra era escrava, certo? Mas, como eu disse, a escravidão por dívidas foi sempre no começo da história de ambas civilizações. E, como disse, num determinado momento, ela é extinta. Tudo bem? Bom, na Grécia foi abolida pelo Solon. Bom, restrição da cidadania por parentesco. O texto fez referências a essa restrição de cidadania, certo? E a cidadania por parentesco também não acho que você assinalaria essa alternativa. A D de dado, restauração de instituições ancestrais. Não, porque o texto, você percebe que ele está fazendo uma crítica, mas ele não está sugerindo essa restauração de instituições ancestrais. É diferente, certo? E a alternativa aí fala da expansão de fronteiras extrapeninsulares. Pessoal, antes de dar a resposta, eu acho que nessa altura do campeonato você até já sabe, mas veja, até a destruição de Cartago é um ponto fundamental quando se estuda Roma, como eu estava dizendo. Então, você tem a fase da monarquia, a república e o império. Quando começou a república, só para uma referência para você, começou uma expansão, certo? E aí é fundamental também você dar uma olhadinha no mapa, certo? A cidade de Roma está lá até hoje, capital da Itália. Então você vai imaginar, olha, Roma era uma cidade-estado, como era na Grécia. Só que Roma foi expandindo e conquistou a Itália inteira, certo? Que hoje é aquela botinha aí que a gente conhece lá no mapa da Europa. Então, quando ela conquistou toda a península, na pontinha da bota, você observando o mapa vai perceber bem, é como eu brinco às vezes com o aluno, olha, na pontinha da bota tem ali a Sicília, certo? Imaginando aí, já que se usa essa figura da bota, você vai imaginar a Sicília ali, uma bola na ponta ali da bota, certo? Então a Sicília foi vista pelos romanos como extensão da Itália e tiveram desejo de conquistá-la. Só que do outro lado, na África, existia uma civilização tão importante como a romana, que era a civilização cartaginesa. Então ocorreu um confronto entre essas duas civilizações, que ficaram conhecidas como as Guerras Púnicas, que o texto começou falando, certo? Foi a destruição de Cartago. Então, como eu disse, o texto pede o seguinte: qual é esse acontecimento, certo? Até a destruição de Cartago, como referência que ele deu. Porque ele fala, olha, até a destruição de Cartago, vamos retomar o texto, ele diz, o povo e o Senado governavam em harmonia e sem paixão, e depois dessa conquista, não, certo? Porque é a crise da República que vai resultar no Império. Demorou bastante até, mas né, isso não vem ao caso agora dessa resolução dessa questão. Mas o texto, então, está falando, né, está, como diz o pedido aqui do examinador, esse acontecimento manteve correspondência com qual processo? Com o processo da expansão das fronteiras. Né? Ele está, vamos dizer assim, elogiando até a destruição de Cartago, certo? E depois, então, estaria se vivendo aí um período conturbado, é mais ou menos isso que o texto sugere, está criticando o que veio depois disso. Então, o texto está em consonância, como ele diz, né, com a expansão das fronteiras, porque foi justamente a expansão das fronteiras que acabou resultando na crise da República, certo? Como eu disse, não sei até que ponto você já leu,
Então, começam as ditaduras, os triunviratos, até a instauração do Império. Então, foi um momento de bastante tumultuado, um ponto que você com certeza tem que ler com cuidado, porque a crise da República você pode pensar do lado econômico, que foi a escravidão, certo? A expansão da escravidão, o êxodo rural, a política do pão e circo, as ditaduras, como eu já falei. Então você tem aspectos econômicos, políticos, sociais. É um momento muito importante na história de Roma. Então, quando você estiver estudando, você tem que ter atenção aí a essa guerra púnica e as consequências dela, certo? E vai resultar numa ação do Império Romano. Pessoal, a questão das questões de história do Enem de 2020 foram discutidas aqui, certo? Então eu selecionei, eu não tenho aqui a conta de cabeça, acho que foram umas 8, né? Mais ou menos, umas 8 questões de história, e aquelas que, como eu disse, podem ser respondidas também, tem um pezinho na sociologia, um pezinho na filosofia, certo? Mas aquelas que eu selecionei, que eu achei assim mais pertinentes, a gente colocar aqui na gavetinha chamada História, foram essas. Você, se tem interesse, vai me procurar. Você vai ver também sobre o Enem, é só você colocar o texto, você acaba localizando, que é o Enem, primeiro bloco de questões que eu resolvi. Então agora nós já vamos passar para outros anos do vestibular do Enem. Eu recomendei ver sempre os 3 últimos vestibular, certo? Se for Enem, os 3 últimos Enem, se for FUVEST, as 3 últimas FUVESTs, certo? E assim por diante. Então, não sei em que estado você está, você vai fazer a mesma coisa. Você está no Rio Grande do Sul, vai fazer a Federal, dá uma olhadinha nas 3 últimas provas. Você está em Pernambuco, as 3 últimas, está no Rio de Janeiro, as 3 últimas, em Minas, e assim por diante, certo? Eu vou ficar então por aqui. Como eu disse, vou resolver agora também para vocês. Eu estou indo de trás para frente, não sei em que ordem também que você viu os vídeos, né? Mas a ideia é resolver 18, 19 e 20 da FUVEST, do Enem. Vamos fazer também aqui de vários estados, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Minas, porque aí, pessoal, as federais, como eu sempre falo aqui, elas têm um perfil mais ou menos parecido, não é no 3º ano aí do ensino médio. Se você estiver fazendo um cursinho, você já sabe quais são as revoltas do seu estado, que você deve ficar um pouco mais atento. Mas dou essa recomendação, você segue o programa do ensino médio. Pessoal, se você gosta dos vídeos, você já sabe qual é o caminho, like, certo? Compartilha aí com os amigos, ajuda a gente a divulgar aqui o canal, manter esse canal de comunicação literalmente com você, e eu te aguardo. Vamos nos preparar bem para fazer lá, detonar no vestibular, certo? Então é isso, um forte abraço e até a próxima.